Boa noite a todos. Bem-vindos a esse nosso bate-papo de hoje aqui pela Casa da Crítica. Nós vamos ter a alegria de conversar com o professor Joel Gracioso. Joel Gracioso mais ou menos dispensa apresentações, grande mestre da filosofia, tá? E, enfim, tive a alegria de tê-lo como meu professor na faculdade de São Bento, tá? No Mosteiro de São Bento, uma imensa alegria. E hoje a gente vai falar sobre um tema excessivamente importante, que é o tema da vocação pedagógica, tá? Tema relevantíssimo, tá? E seguramente um tema para o qual o Joel está mais do que gabaritado para discorrer, tá? Ele acumula uma trajetória gigante aí como docente, seguramente quem o conhece sabe que é um professor nato, ininterrupto, como é próprio dos vocacionados. O vocacionado é aquele que não para, tá? Enfim, então vamos aguardar o professor Joel ingressar. Bem-vindo, Carvalho, bem-vindo, Sérgio, bem-vindo, Davila, tá? E não sei se vocês aqui conhecem o Joel pessoalmente, tá? Se sim, comentem aqui com a gente e tal, e etc, tá? O tema da vocação é um tema que a gente trabalha aqui na Casa da Crítica, tá? Bastante. O Joel acabou de ingressar, tá? Então, já vou aprovar a entrada dele. Joel, muito obrigado por vir falar com a gente sobre um tema tão importante, tema que eu sou absolutamente convencido que você tem aí maestria mais do que inquestionável, tá? O professor Joel, em boa parte, dispensa até apresentações para muitos, mas urge a gente aqui falar. Joel, conta para nós um pouco da sua trajetória, da onde que tem esses 30 anos de vivência aí como docente, por favor. Então, a minha experiência educacional, ela foi bem ampla, né, bem interessante. Eu fiz, lógico, escola normal, enfim, mas eu fiz o antigo já magistério, né? Quando no ensino, hoje o que é ensino médio, que antigamente era chamado de colegial, eu fiz o magistério, que eram 4 anos, onde você era preparado já para ser professor primário, né, para poder trabalhar até a 4ª série, a antiga 4ª série, toda essa questão da alfabetização. E foi nesse contexto até que eu decidi, enfim, descobri minha vocação de professor e resolvi trabalhar com formação, com educação, etc, né? E aí eu comecei a trabalhar justamente nisso. Trabalhei com crianças, desde o maternal, pré-escola, alfabetização, e, enfim, matemática, português, ciências sociais, na época, até a 4ª série. E, ao mesmo tempo que eu fazia esse trabalho, eu entrei na Universidade de São Paulo para estudar filosofia, né? Aí eu fiz filosofia, prestei em 1989, entrei em 1990, fiz a graduação na USP, o bacharelado e a licenciatura depois, então eu sou licenciado também, né? E depois fiz mestrado, doutorado, e tenho um certo pós-doutorado na Universidade do Porto. Eu estou terminando ainda, etc. Mestrado, doutorado, tudo em filosofia. Tudo em filosofia. Aí, é evidente que essa experiência educacional ajudou muito, né? Então, eu trabalhava principalmente com... Eu tive essa experiência de alfabetização, trabalhar com crianças, depois a parte de ciências humanas também, etc., e de filosofia. Aí eu pude, enfim, vivenciar muito isso, né? E de uns 6 anos para cá, eu acabei retomando, focando um pouco mais a questão de filosofia da educação, né? De focar mais em filosofia da educação. E é o que eu venho fazendo, né? Eu venho estudando bastante isso, começou a ocorrer vários congressos em todo o Brasil, e, enfim, muitas vezes era chamado, então eu venho me envolvendo cada vez mais, ou seja, além dessa experiência da pré-escola, depois com os adolescentes, e aí depois, enfim, no mundo universitário e na pós-graduação, onde eu passei a orientar também mestrado e doutorado, etc, né? E aí focando tanto em medieval, que é a minha área, mas além dessa parte de medieval e do pensamento contemporâneo em filosofia da religião, eu acabei
repito, de uns 6, 7 anos para cá, focando mais filosofia da educação. Estou até escrevendo um livro sobre isso, né? Principalmente de educação clássica, que é o que me interessa um pouco mais. Ou seja, além de toda essa bagagem de estudos aí aprofundados, etc., você está no ofício de educar há 30 anos? Praticamente isso? Isso, eu comecei. Mais ou menos isso. Até um pouquinho mais, né? Porque eu comecei a lecionar com 19 anos, eu tenho 50, dá mais de 31. Eu estava falando o número de anos para não dizer número de idade, aquela coisa, né, João? Como é que é? A gente vai pela beirada, então. Você está entendendo? Mas me conta, além de você ter essa longevidade aí, ser um veterano, claramente, tudo, o estudo orientado a isso, na prática, etc. Você trabalhou com todos os públicos, criança, adolescente, adulto e marmanjão. Isso, é isso mesmo. E hoje eu também faço um trabalho de acompanhar algumas escolas que estão começando a surgir, né? Escolas católicas, etc. Então eu dou uma certa assessoria na formação dos professores, também dos pais, enfim, essa assessoria pedagógica. E, além disso, eu fui coordenador pedagógico durante alguns anos na Faculdade de São Bento, né? Onde eu também leciono até hoje. Onde eu tive a alegria de te conhecer. Nosso alegre encontro se deu lá. Frises. Mas que coisa boa, meu cara. Mas me conta uma coisa. A tua apresentação aí é bastante suficiente para mostrar aí que você é o homem certo, tá? Para falar com a gente desse assunto tão importante, que é a vocação. Vocação já é um assunto muito importante, pouco conhecido. A gente fez um trabalho aqui na Casa da Crítica sobre vocação, viu que o pessoal não entende o que é vocação, mas especificamente vocação pedagógica, tá? Que é você, a sua verve. Eu fui teu aluno, sei dizer isso, aprendo com você em todo encontro. Eu queria te começar uma pergunta assim, importante. Vocação pedagógica é o mesmo que ser professor, naquele sentido, sou professor da instituição X, sou professor formal da escola tal, ou é um conceito assim, eu posso ser professor, estou orientado a ensinar num espectro mais amplo? Eu entendo, Vicente, que tem um sentido mais amplo, né? Tem um significado mais profundo e mais amplo. Ou seja, infelizmente, às vezes, o trabalho do professor, ele pode ser visto, e hoje em dia acontece muito isso, como no passado talvez também, né? Eu posso olhar o trabalho do professor do ponto de vista meramente técnico, né? Ou seja, o cara domina um determinado conteúdo, eu sou um funcionário, domino determinado conteúdo, um conjunto de técnicas, uma profissão, né? Eu tenho ali minha profissão, trabalho naquilo, procuro, enfim, fazer da melhor maneira possível. Então, eu não acho que necessariamente a pessoa que é simplesmente um profissional, que domina essa técnica, que procura fazer as coisas corretas, eu não estou desmerecendo isso. Mas eu acho que a vocação pedagógica ela vai muito além disso, né? Acho que vai muito além de você ser um funcionário com carteira registrada, né? Onde você está vinculado a uma instituição. Lógico que você pode ter uma vocação pedagógica e estar vinculado a uma instituição. Mas o que eu quero dizer é que isso é um pouco relativo. Ou seja, eu posso estar como eu posso não estar, né? Por quê? Porque é interessante, né? Ou seja, o termo vocação vem do latim, né? Do vocare, né? Do chamar, né? Tanto que geralmente quando se usa esse termo é num contexto bem mais, às vezes, religioso, né? O cristianismo trouxe um pouco essa ideia, né? De que cada um tem um chamado, né? Que Deus nos chama, Ele nos criou, e ao nos criar nos deu uma determinada missão, etc. Então, a vocação, ela tem um pouco esse contexto religioso, etc., no contexto cristão, porém, a gente pode não necessariamente manter vinculado a isso, mas entender também que a vocação é algo que está muito ligado à sua natureza, né? À sua individualidade, ao seu modo de ser, e, portanto, aos talentos, atributos, né? Dons que você tem.
né? E dentro, é lógico, junto com isso, dentro do seu projeto de vida. Então, eu vejo que tem pessoas dizer que são vocacionadas para o ensino, né? E, portanto, eu vejo muitas pessoas que fazem um trabalho muito bonito e se realizam como pessoas, ajudando outras, ensinando outras, orientando. E não necessariamente elas são professores ou professoras numa determinada instituição acadêmica ou escolar, etc. Então, poderia dar vários exemplos. Você pega, por exemplo, pais que trabalham com homeschooling, né? Os próprios pais, às vezes, ali tem pai e mãe, que você vê, por exemplo, que tem um trato todo especial, que consegue ali educar os filhos, orientar os filhos, até nessa questão escolar, que ensina até em casa, né? E não necessariamente... Eu vou te pedir uma licença para dar um exemplo meu aqui. Eu sou advogado, eu fui de profissão primária, mas eu me reconheço vocacionado para ensinar. O meu escritório de advocacia sempre foi conhecido como formador de advogados, mas naturalmente eu tinha um ímpeto de ensinar os meus advogados, de treinar advogados. Olha, o fulano é estagiário, o fulano é advogado júnior, você entendeu? Mas está claro. E isso foi sempre uma busca natural. Algo me impeliu naturalmente a isso. Tá? E antes de eu propriamente ser professor na Casa da Crítica. Tá? Sim. Não, mas eu acho que está certo. Eu acho que tem pessoas que, de fato, e aí eu acho que entra nesse contexto um pouco mais amplo, né? Tem pessoas que, de fato, têm determinados talentos, capacidades, né? Potencialidades que mostra, né? Ou seja, o jeito dela, a maneira de trabalhar as coisas. Então, porque, repito, uma coisa é você simplesmente dominar uma técnica e ter uma profissão registrada. Isso é uma coisa. Outra coisa, eu falei, é lógico que você, como vocacionado à formação, você pode trabalhar numa instituição. Você pode estar vinculado a uma instituição, né? Então, muitos professores, com certeza, são vocacionados. Tanto que você pode ver a diferença daquele professor que ele se envolve, que ele consegue explicar, ele estrutura o pensamento, ele tem vários caminhos para expor o negócio, ou seja, ele tem todo um talento peculiar, né, de se relacionar, de preocupação com o outro, de formar, de transmitir, né? Então, ele não está ali simplesmente para despejar um monte de informações da melhor maneira possível, né? E quem pegar, pegou e pronto, acabou. Então, eu acho que, de fato, a vocação pedagógica é aquela coisa da figura do pedagogo lá na antiguidade, né? Aquele que acompanhava a criança, aquele que estava junto, ao lado e acompanhando, né? E orientando. Então, eu acho que, de fato, não é só na questão da escola. Eu acho que existem muitas formas de você acompanhar alguém e colaborar profundamente para a formação dessa pessoa, para a formação intelectual, né, psicoafetiva, humana em geral, etc. Então, nós não podemos reduzir isso ao ambiente escolar, que é o que acontece na maioria das vezes. Nós reduzimos a vocação pedagógica à questão da escola ou da faculdade, né? É o que nós fazemos com a educação, por exemplo, né? A educação escolar, ela é uma expressão da educação, mas ela não é a educação, entendeu? Ou seja, a família tem a sua função. Então, a educação é esse processo por intermédio do qual você ajuda a criança, ou o ser humano em geral, né, a desenvolver as suas potencialidades, as suas capacidades, a efetivar tudo isso, né? Então, esse é um processo, quer dizer, pegar ali uma criança e ver as suas capacidades e potencialidades, e principalmente a sua inteligência, a sua vontade, etc., e ajudar a burilar tudo isso, a amadurecer tudo isso, né? Enfim. E aí tem pessoas que têm o dom para isso, de fato, né? Agora, o fato de se sentir chamado e ter essas capacidades, essas potencialidades, não quer dizer que uma pessoa que, para trabalhar com formação, com educação, ela também não precise se preparar. É óbvio, né?
Então, por mais que exista a questão dos talentos, dos dons naturais, eles precisam ser amadurecidos e aperfeiçoados. Você adiantou aqui exatamente o que eu ia perguntar em seguida. A pessoa que tem vocação pedagógica, ela tem também embutido uma vocação intelectual, no sentido ela mesma se forma também consigo, ela mesma é uma buscadora desse crescimento consigo, sem o que não há, como se falar propriamente na vocação? Eu vejo assim, né, Vicente? Ninguém dá o que não tem, né? Então, geralmente, quando a pessoa tem uma formação, tem uma vocação pedagógica, de ajudar o outro, de formar o outro, de caminhar com o outro, geralmente você vê isso claramente, que é uma pessoa que busca, né? É uma pessoa também que se preocupa bastante com a própria formação, né? Então, ela procura também se formar bem, né? Porque como ela quer ajudar, transmitir, ensinar, preparar o outro, caminhar junto, ela sabe que isso também tem uma dose de responsabilidade muito grande, né? Então, eu percebo que a grande maioria das pessoas que tem essa vocação pedagógica, esse chamado, né, a ajudar o outro, a formar o outro, acaba tendo, sim, um senso de responsabilidade bem forte e de buscar, né, aprender com os outros, mas ao mesmo tempo também de investir, ser um pouco até autodidata, a questão do estudo, da leitura, né, do investimento, né? Porque é aquela coisa, eu tenho que também trabalhar a minha capacitação. Eu tenho também, não basta eu só ter os dons e o chamado, eu preciso amadurecer tudo isso, eu preciso refinar tudo isso, né? Então, eu entendo que sim, eu entendo que a pessoa acaba tendo essa consciência de que ela precisa ler, ela precisa estudar, né? E por aí vai. Eu tenho dito aqui nos trabalhos sobre vocação da Casa da Crítica, para vocações em geral, que um dos meios de você identificar um vocacionado ou não é se a pessoa tem progressão. Se o camarada, porque a lógica da profissionalização é a lógica do cumprimento exato. Eu tenho que aplicar uma técnica, eu tenho que ter uma conformidade a uma técnica. Um vocacionado, ele é buscador. E qualquer que seja a vocação dele, mas naquela vocação é abundância, porque a gente está falando de dimensão espiritual, como você salientou. Vocação tem que ser entendida espiritualmente. E o princípio espiritual é abundância. Então o cara buscar mais, etc. Isso é muito importante dizer, porque eu vou te contar uma coisa. Eu soube identificar ao longo aí de escola, faculdade, mestrado, um monte de pós-graduação que eu fiz, um monte de pós-graduação. Identifico um horizonte assim de vocacionados e um monte, mas um monte, cara, de mero professor de saco cheio. O cara tá lá para cumprir expediente com má vontade. Você tá entendendo? E aí você percebe que o cara não progride. E é uma coisa assim, o cara repete aquele esquema, tal, etc, tal. Isso é impressionante. Mas eu estou fazendo esse contexto para te soltar outra pergunta. Então, mas só voltando um pouquinho nisso daí que você tinha falado, só para uma observação. Isso é importantíssimo, ou seja, quando nós, de fato, falamos em vocação pedagógica, ou outro tipo de vocação, eu acho que tem dois elementos que são importantes, né? Além do que você colocou. Acho que a pessoa ela vai amadurecendo, ela vai crescendo. Por quê? Porque ela busca intensidade. Agora, por que ela busca? Esse é o ponto. Eu vejo que, quando entra numa dimensão de vocação, tem a dimensão do amor. Ela ama, ela gosta do que ela faz, mesmo com todas as dificuldades. Por isso que vem uma certa realização pessoal, né? Mas, além disso, é aquele conceito de areté dos antigos, né? Que é traduzido geralmente por virtude, mas não virtude no sentido moral. É areté no sentido de você buscar uma excelência, você entendeu? Ou seja, uma coisa que você se sente chamado, que te seduz, que te cativa, né? Que te atrai. Então parece que tem um imã naquele negócio que te chama, né? E você se sente atraído por aquilo, você quer cada vez mais atingir
algo que seja sublime, né? Que seja essa coisa de uma excelência, onde você fique com a sua consciência tranquila, no sentido de que, bom, eu dei o máximo que eu podia. Eu procurei, de fato, atualizar e desenvolver todas as minhas potencialidades. Não sobrou nada. Você entendeu? Então, eu acho que essa coisa do amor, associada a essa coisa da excelência, é aí que vai mostrando como essa pessoa vai crescendo. Né? E ela não está ali. Agora, tudo isso por quê? Porque o olhar dela é um olhar mais profundo. Ela se sente portadora de uma missão. Entendeu? É a mesma coisa, como eu falei, tem esse contexto cristão, religioso, mas nós poderíamos pegar Sócrates também, né? No oráculo de Delfos. Ele não concorda no primeiro momento de que a missão dele é aquela. Mas quando ele descobre a sua missão, ele fala, bom, a missão realmente minha talvez seja o quê? Seja acordar a consciência das pessoas. É mostrar para as pessoas que elas não são tão sábias quanto elas pensam que são. E, portanto, aí você vê a postura de Sócrates, né? A postura, a atitude, a busca, toda essa coisa com intensidade. Então, infelizmente, a vocação pedagógica, ela perdeu muito esse aspecto. Ela perdeu muito, porque, veja bem, ou ficou uma vocação ideológica, onde eu quero usar a educação como instrumento revolucionário, né? Ou como, sei lá, processo de reengenharia social. Isso aí. Né? Isso é um ponto. Ou, se não, uma questão meramente mercadológica também. Então, eu não estou dizendo, e aí quando eu falo isso, o pessoal fala, professor, mas todo mundo precisa de dinheiro. Sim, todo mundo precisa de dinheiro para pagar a conta. Sou totalmente a favor que o professor seja pago de maneira digna, mas veja bem, eu tenho que ver quais são as minhas motivações mais profundas. Então, é lógico que tem a questão financeira, tem a questão política, tá, isso faz parte do quadro. Mas a questão é, o que vem em primeiro lugar? Essa que é a grande questão. O que me motiva? Então, eu tenho um olhar mais amplo, eu tenho um olhar mais profundo, né? Eu procuro olhar além de tudo isso, porque na minha experiência de 30 anos, eu percebo que o que me manteve na área da educação foi justamente essa tentativa de sempre olhar além e de entender que eu tinha ali uma missão. Muitas vezes em contextos extremamente adversos, né? Extremamente difíceis. Senão realmente você não fica. Na verdade, eu diria que hoje o exercício da vocação, a entrega vocacional, é o que te dá força para superar tantas adversidades. Porque sem se corromper, se acomodar. Você tem que ter uma força absurda, e vocação tem que ser força, porque é amor, é prestar contas para a consciência. A vida humana pede profundidade. Eu não tenho nenhum problema de afirmar que o desvocacionado crônico é alguém que já morreu. Eu não tenho nenhum problema nesse tipo de afirmação, mas qual a tua vocação? Não tenho nada, não, porque não sei o quê. É um cara que renegou a condição humana de buscar uma profundidade, de buscar a realização humana de amar. Tá entendendo? Isso é uma questão muito séria, tá? Assim. E lá, mas assim, o que eu queria explorar mais esse viés. Ok, eu quero ensinar, eu vou pegar teu gancho aqui. Ok, eu quero ensinar, então eu tenho que me preparar, eu tenho que me capacitar, eu tenho que me aprofundar e etc. Isso não está acontecendo. A gente está vendo professores analfabeto funcional em faculdade. Tá? Você vê alguma perspectiva acontecendo aí nesses profissionais não vocacionados? Eu tive pavor de ver na escola do meu filho profissional distantíssimo. Não estou falando que é abraçado com a vocação, mas olha, da distância eu vou nem entender que é vocação, o professor. E você vê alguma perspectiva aí, algum meio de gerir essa situação tão caótica que a gente está? A situação é bastante difícil, né, Vicente? A situação é bastante delicada, bem difícil. Eu conheço várias realidades, como eu, enfim, viajo bastante no Brasil, norte a sul, leste a oeste, etc. Uma situação bem delicada mesmo, ou seja, por um lado é aquilo que todo mundo sabe, às vezes, toda essa reclamação das condições de trabalho do professor, toda essa encrencada salário, enfim.
não vou ficar aqui repetindo, chovendo molhado. Então tem esse problema. Mas, por outro lado, como a crise educacional é explícita, né? Você tem um monte de gente que tem diploma e que não sabe ler e escrever, né? Isso daí é fato, independente de qualquer coisa. A maioria. Na área da educação não é diferente. Eu conheci já vários professores, vários, né? Enfim, no ensino básico, no ensino médio e também no ensino universitário. E pessoas que receberam, enfim, diploma de mestrado, né, etc., e que fizeram coisas, trabalhos que totalmente deixavam a desejar. Então, é um problema muito sério, o problema é real. Né? E aí é lógico que tem vários motivos, tem várias causas. Eu tenho esperança, por quê? Por quê? Eu vejo em muitos lugares, né, e principalmente nessas minhas viagens, eu vejo muitas pessoas que já são professores, que já trabalham, retomando a própria formação. Reconhecendo que aprenderam muitas coisas erradas, inadequadas, e é muito bonito porque você percebe ali a devida humildade para reconhecer que precisa reaprender muita coisa, né? Mesmo com toda experiência. E muitos estão fazendo esse caminho, então esse é um ponto, isso me dá esperança. E tem um segundo ponto, que é a questão dos jovens, né? Eu vejo isso no meio universitário também. Existem vários problemas, várias dificuldades, mas muitos jovens também bons, sérios, né, que vêm estudando e que pretendem ser, né, muitos professor, né, professora, mas outros não necessariamente professor e professora, mas vão entrar e trabalhar nessa parte da formação em geral. Né? Eu vejo isso claramente. Então, hoje há uma preocupação, e não só uma preocupação, mas eu diria trabalhos muito intensos para desenvolver nas pessoas, ou despertar nas pessoas o desejo por uma vida de estudo, por uma vida intelectual, por uma vida de meditação, né? Por uma vida de virtudes. Então você vê muita gente falando sobre isso, e não só falando, mas estimulando. Então eu vejo isso em vários grupos, né? Sejam religiosos, voltados para a questão da educação clássica, grupos reformados, protestantes, grupos católicos, né? Comunidades católicas, novas comunidades ou congregações muito preocupadas com essa questão da formação, né? De orientar as pessoas, né? E no meio acadêmico também. Agora, de fato, o desafio é muito grande. É muito grande. É só você imaginar que você tem milhões de pessoas. É só você imaginar que todo ano é despejado na sociedade, no mercado, um monte de gente com diploma que não sabe quase nada. Né? Então, se nós olharmos por esse ângulo, nós entramos em desespero, né? Falar, olha, danou-se tudo. Né? Mas eu entendo que eu tenho motivos, porque tem muita gente séria e grupos fazendo trabalhos muito interessantes, só que isso demora, né? Isso demora para aparecer os resultados. Mas eu acredito que se tudo isso continuar e aumentar, eu acho que daqui uns 2, 3 anos já começam a aparecer muitas coisas nesse sentido. Né? Eu repito, me dá esperança, por exemplo, jovens professores, né? Alguns até foram meus alunos, outros não, mas eu vejo, né, o trabalho todo, o seu próprio trabalho, por exemplo, da Casa da Crítica. A Casa da Crítica, para mim, é um exemplo. Né? Existem outros. Então, muita coisa boa está sendo feita. E muita gente está acordando, está despertando. Né? O problema é que o movimento contrário também é intenso. Né? O processo, o esforço de emburrecer as pessoas também é muito forte. Pelos meios de comunicação, por exemplo, pela própria metodologia que é usada na escola e tantas outras coisas. O convite ao emburrecimento é ininterrupto. É uma luta de titãs. Eu diria que é uma luta de titãs. É uma coisa assim... Por isso que eu acredito muito assim, fazer um planejamento, trabalho sério, e nos fatores multiplicadores. Né? Você vai ajudando determinadas pessoas, essas vão ajudando outras, e é o que está ocorrendo. E muita coisa boa está aparecendo. Perfeito. Aí eu queria te pedir 2 perguntas mais. Já no gancho que você sussurrou aí, tá? Que é o seguinte, muitas coisas boas, tem alguns talentos surgindo, tem algumas pessoas comprometidas surgindo, etc.
chego eu aí para você, professor Joel, quero ser, quero ensinar, tenho vocação pedagógica. Me dá um ou dois conselhos. Sou eu lá na verdura, um garotão verde ainda, jovem e inexperiente. Venho falar com o mestre. Me dá alguns dois ou três conselhos. Como é que eu me fortaleço por esse caminho? Eu vejo assim, Vicente, trabalhar a dimensão formativa sem trabalhar duas ou três coisas eu acho muito difícil. Primeira coisa que eu diria, é lógico, a vida intelectual é muito importante. Então, a questão da leitura. Mesmo que essa pessoa tenha dificuldade, não tenha hábito de ler, é aquela história, é lutar para começar. Começa. Começa a ler literatura, né? Busque ler aos poucos, vai ler nos clássicos, entendeu? Enfim, vai ter dificuldade? Vai ter dificuldade, mas começa por aí. Então, é procurar ver como desenvolver uma vida intelectual. O que você pode fazer para desenvolver a sua inteligência, para fortalecer a sua vontade, né? Para, enfim, também melhorar e fortalecer a sua memória. Então, a inteligência, a vontade e a memória são três coisas muito importantes. Então, procurar ler e procurar, enfim, orientações nesse sentido. Como desenvolver, né, essas três potencialidades aqui, inteligência, vontade e memória. O primeiro ponto é isso. Porque isso daqui vai te ajudar a ir desenvolvendo toda uma vida intelectual. Mas só isso basta? Não. Tem um segundo ponto. Eu preciso buscar ter uma vida virtuosa. Porque, no fundo, o que atrapalha muito a formação e a busca do conhecimento são os vícios, né? Uma pessoa com a alma cheia de vícios, ela não consegue, porque ela vai ter um monte de desordem interior. Né? Então, seja qual tipo de vício for, lógico que tem uns que atrapalham mais e outros menos. Mas, então eu preciso buscar virtudes na minha vida. Eu preciso buscar a virtude da temperança, da prudência, da justiça, da fortaleza. Né? E como é que eu busco virtudes? Né? Realizando atos concretos, atos virtuosos, repetindo esses atos. Então, lógico que isso é difícil. Mas conforme você escolhe e determina realizar aquele ato, vai realizando, por mais difícil que seja. A repetição do ato, toda essa luta, é que vai te ajudar a adquirir virtudes. Você entendeu? Então eu preciso buscar conquistar virtudes na minha vida. Sejam virtudes morais, né, mas também virtudes intelectuais, porque as virtudes intelectuais vão ajudar a desenvolver o intelecto. E as virtudes morais, a vontade. Então, sem uma vida virtuosa, eu não consigo ter uma vida no bem. Eu não consigo também usar a minha inteligência e minha vontade de maneira construtiva, para o bem, para buscar a verdade, para fazer aquilo que é bom. Então eu preciso buscar as virtudes. É fácil? Não, mas eu tenho que lutar. E além disso, além de buscar as virtudes e procurar fazer exercícios que me ajudem a desenvolver o meu intelecto, a minha vontade, a minha memória, tem um terceiro ponto que eu preciso meditar, eu preciso cultivar a vida interior, né? Eu preciso aprender a silenciar e meditar. Né? Ou seja, quem for cristão, por exemplo, meditar as Sagradas Escrituras, meditar a Bíblia, né? Ter esse hábito da questão da oração, isso é importante. Né? Então, eu vejo que uma pessoa que quer trilhar o caminho da formação, né, de colaborar na sua própria formação para ajudar os outros, precisa desenvolver isso. Precisa desenvolver uma vida virtuosa, precisa desenvolver uma vida de meditação e de silêncio, né, de oração, e precisa desenvolver as suas grandes potencialidades da sua alma. Né? A leitura aí é fundamental, porque através dos livros, os livros vão te ajudar a como desenvolver a sua inteligência, a sua vontade, a sua memória. Hoje você tem vários livros que ensinam várias coisas, o que fazer concretamente, né, para desenvolver, por exemplo, a inteligência, né, para desenvolver a vontade. Tem muitos livros que orientam nesse sentido. Então precisa ler. Né? Agora, a luta, a pior luta, é consigo mesmo, né, Vicente? A gente acha que a pior luta com os outros é quando você nunca teve que lutar com você mesmo. A hora que você tem que lutar contra as suas manias, seus vícios,
suas inclinações. É aí que você descobre que às vezes o negócio é cruel. A vocação no limite é um comprometimento conosco, é a nossa Sim? consciência. E não é uma promessa que eu fiz para alguém, é para mim, é a minha constituição, é a missão. É fidelidade ao seu modo de ser, à sua natureza. E no limite É a uma questão Deus. de fidelidade. De Sim, tal sim. maneira que quem receber de mim o benefício do meu exercício vocacional é um beneficiário, mas não é necessariamente um vínculo comigo. Tá? Por derradeiro, Joel, e você já esbarrou aí na questão também, parece que a gente ensaiou, tá? Mas é espontâneo. Tá? Qual é o maior pedagogo brasileiro? Temos um pedagogo parrudo? Temos pedagogo parrudo. Tem um que é famoso, mas pelo amor de Deus, tá? Eu sei que não é dele que vamos falar, mas temos um parrudo aí. O maior educador brasileiro, e para mim foi o padre José de Anchieta. José de Anchieta. Né, o trabalho que ele fez com os índios, né? Pegar toda a questão da Bíblia, da catequese, pro Tupi-Guarani ali, né? Todo o trabalho dele, os cantos, toda a adaptação que ele fez, o esforço para aprender essa língua, né? A sua capacidade intelectual, a sua vida virtuosa, seu amor no que ele fazia, enfim, todo o sacrifício. Então, para mim, eu acho que um grande nome aí, eu colocaria o padre José de Anchieta, né? Acho que, infelizmente, o nosso país ele sabe que os meio acadêmicos, na maioria das vezes, é dominado pelo pensamento de esquerda, enfim, e aí acabam colocando outros, né? Mas eu não concordo muito. Eu colocaria em primeiro lugar o padre José de Anchieta. Entendi. É o grande nome que eu A admiro, biografia evidentemente. dele é acessível a quem quiser. Eu quero conhecer a biografia. Olha, tem um trabalho. livro muito interessante, mas infelizmente não é fácil de achar. Por quê? O pessoal da minha biblioteca católica fez um livro sobre José de Anchieta, né? Esse livro é bem interessante. Só que só é para os assinantes, né? É um clube do livro, né? Como se fosse um clube do livro ali. Então, para quem não é assinante, mas eu acho que quem não é, talvez consiga comprar só esse livro. É só entrar no site da minha biblioteca católica. Tem um livro lá específico sobre José de Anchieta. Perfeito, perfeito. É uma questão boa. Bom, meu caro, deixa eu deixar aqui aberto, por favor, se alguém do público tem algum comentário, aí fica à vontade de comentar com a gente, aproveitemos a oportunidade. Em termos do meu escopo aqui central, foi muito elucidativo, João, muito, muito elucidativo mesmo. Tá? Se você quiser também fazer mais algum comentário aí de rota de colisão, rota de colisão, rota de conclusão. Por favor. Tá? Não, eu acho que a arte de educar é uma coisa muito importante, né? É só a gente pensar na função do pai e da mãe, a importância dos pais ali no ato de educar e de formar, né? A figura, evidentemente, do mestre ali, do professor, da professora, também é uma coisa muito importante, você entendeu? Nas próprias comunidades religiosas, a figura do catequista, né? Enfim, de outros que se envolvem, né, naquele contexto, né, de formação. Então, acho que todos aqueles que, de uma certa maneira, são responsáveis do trabalho com a formação de um outro, eu acho que teriam que levar isso muito a sério, né? Porque, querendo ou não, são vidas, são pessoas que estão em nossas mãos. E uma vez eu fui num encontro de educadores, e uma coisa que me marcou muito quando eu era jovem, o Frei Patrício Chiadini, ele disse uma vez num encontro para educadores, ele disse, o carpinteiro, quando está fazendo uma mesa, se ele tira uma lasca da madeira, ele pega outra madeira, ou ele conserta ali aquela madeira e pronto, a mesa vai sair mesa, entendeu? Beleza, se ele arrancar uma lasca. Ele falou, professor, não. Aquele que trabalha com educação, com formação, não é bem assim. Se você fere o outro, né, de uma maneira metafórica, né, se você tira uma lasca, né, da alma do outro, da personalidade, do seu caráter, sei lá o quê, você vai ter muita dificuldade.
você vai ter muito, isso não tem como consertar. Né? Isso, a pessoa muitas vezes vai levar pro resto da vida tudo isso. Né? Olha, Ela vai levar muito essa marca, etc. O que eu recebo Então, aqui, Ju, de mentorando, que foi lesionado, mas o cara padeceu de lesão cognitiva, psíquica, de personalidade escolar, é absurdo. E fica um negócio remoendo ali. Você consertar o estrago no psiquismo, na mente, na personalidade, meu, olha, é uma luta. É uma luta. lógico, eu não vou... Por exemplo, nós vivemos hoje numa sociedade onde a maioria das pessoas, infelizmente, os adolescentes e os jovens, infelizmente, estão sendo orientados a serem cada vez mais imaturos. Né? As pessoas não são preparadas, muitas vezes, para a vida. Não há uma educação para a liberdade, para a responsabilidade, onde a pessoa assuma a sua própria existência. O pessoal hoje em dia brinca muito, né? Uma geração muito mimizenta e dodóizinha, e realmente, não digo que todo mundo seja assim, mas nós temos um problema muito sério. Agora, esses adolescentes, esses jovens, a responsabilidade não é só deles, né? Não é só deles. A grande questão é que quem formou, então o pai e a mãe aí tem uma importância, né? Os professores e outros, a comunidade religiosa, ou seja, todo mundo que de uma certa maneira passou por essa questão da formação, foi transmitido o quê? Foi preparado para o quê? Então existe aí uma coisa que precisa ser uma autocrítica também, quer dizer, é a mesma coisa que eu vejo meu filho todo torto, tudo bem, tem uma parte que pode ter sido resultado das escolhas indevidas dele, né? Mas o que eu transmiti? O que eu passei? Como que eu convivi? Entendeu? Então isso é muito sério. Você tem, de fato, pessoas muito machucadas, eu quero dizer que tem esses dois lados. Quer dizer, tem aluno, às vezes, que não estuda, não faz nada, não quer saber de nada, né? Nem foi preparado para a vida de estudo. Enfim, então, existem os dois lados aí, né? Professores que muitas vezes só estão preocupados com a questão técnica, profissional, e não conseguem ver além, é isso que eu estou dizendo. Mas, por outro lado, alunos também que não... Então é uma luta. A hora que você cruza essas duas realidades, sai faísca para tudo quanto é lado. Sai faísca para tudo quanto é lado. Não tem como. Você pega um pessoal desestruturado, infantil, imaturo, mimizento, e um professor que, de repente, só está preocupado em vomitar e jogar um monte de coisa, não tem mais nada, aí esquece. Rigorosamente é um festim de vícios, né? É um festim de viciados ali, aquela questão. Enfim. É feio, é triste essa coisa. Eu penso, Joel, que o nosso... Tem um comentário aqui, não sei se o tempo permite, Joel. Se o tempo permitir, assim... Tem 9h46. Então, olha, tem uma questão aqui. O que dizer dos alunos que julgam um professor como sendo rígido demais? Quando, na verdade, o problema está no fato desses alunos estarem acostumados com professores que não se importam em exigir. Excelente pergunta. O cara está acostumado com vício e chegou um virtuoso. E aí? Sim. É do Nandão Oliveira. Olha, eu sei bem o que é isso, porque eu sempre fui visto como o terror e a desgraça da faculdade, né? Aquele que quer matar todo mundo. Então, infelizmente, é bem isso mesmo, é difícil. É difícil você ser muitas vezes criticado e mal visto, porque você exige, você pega no pé, você procura mostrar o que é correto e mostrar a importância daquilo, né? E, de fato, infelizmente, muitos colegas abriram mão. Não vou nem julgar se está certo ou se está errado, talvez alguns realmente cansaram. Eu conheço amigos meus que cansaram, eram muito bons, mas eles tiveram tanto problema com as instituições, tanto, que eles abriram mão. Então eles dão aula e, tipo, passa todo mundo que se dane. Né? Infelizmente é isso. Então, repito, não estou nem fazendo juízo moral aqui. Porque eu repito, eu conheço alguns que eram muito bons, mas foram tão prejudicados pelas instituições, porque reprovavam alunos, que cansaram. Né? Então a gente tem que ver cada situação. Por que não exige? Então, eu percebo que tem professores que eram bons, desistiram, e no fundo tem outros que nunca estavam nem aí mesmo, sabe? O cara está ali só por mera profissão para ganhar algum dinheiro e acabou, não está preocupado com formar aluno.
né? Agora, é difícil. Repito, é difícil porque eu sei o que é isso. Eu sei muito bem o que você é ser classificado como o carrasco. Você entendeu? Aquele que tá perseguindo, não sei o quê. Mas a minha consciência sempre ficou muito tranquila. Porque eu sempre exigi aquelas coisas básicas, né? Sérias e básicas. É que o pessoal hoje não sabe nem o básico. Sim, não sabe nem o básico. Então, E não sabe nem o básico. O que me chega aqui mas já é isso, ou seja, eu acho que um professor assim, ele tem que ficar tranquilo. Eu acho assim, se você não está perseguindo ninguém, você realmente não tem desejo de prejudicar ninguém, você só está procurando mostrar um caminho de seriedade, né? E não é uma alma vendida, então fique em paz. Agora, corre risco, hein? Um professor assim corre risco de ser mandado embora. se não Então, houve. Se não houve. ou você não. Sim, sim. Eu diria Joel, eu isso. penso que eu penso que o tempo urge. Eu queria aí, vamos estar já na zona de fronteira aí, tá, alguns minutinhos. De qualquer forma, reitero aqui o agradecimento para você, foi muito lúcida, muito preciso aí, próprio do veterano, tá? Você agiu aqui próprio como um homem experiente, o sábio nesse sentido, no teu domínio. Acho que tenho certeza que isso aqui iluminou bastante coisa aí, foi pujante. Então eu quero te agradecer. Por favor, acolha mais pedidos da Casa da Crítica em falar com a gente aqui, partilhar um pouco disso daí. Joel tem uma vida atribuladíssima, então, assim, termos obtido bastante demandado, tá, por motivos óbvios. Então, termos recebido essa honra aqui de você dedicar esse tempo com o nosso público é uma alegria para nós, tá? Então, muito obrigado, tá? Deixo o agradecimento também ao público. Se quiser fazer um encerramento, Joel, a palavra é sua. Tá? Eu que agradeço, Vicente. Agradeço a oportunidade. Para mim é uma alegria sempre. É difícil às vezes achar um horário mesmo, mas quando eu posso, eu sempre estou disponível. E teve alguém, acho que perguntou o livro do Sertilange, né? A Vida Sim. Intelectual. É um livro muito bom. Leia esse livro. Esse é um dos livros que eu acho que pode ajudar qualquer um que quer desenvolver uma vida de estudos. Né? Ele ensina ali vários pontos, né? Dessa coisa da virtude, métodos ali, entendeu? A própria questão da leitura, da espiritualidade. O Sertilange é um, mas existem outros, né? Mas assim, obrigado pelo convite. Agradeço a participação de todos, espero que tenha ajudado, né? E não tenha medo, acho que se você se sente vocacionado a viver essa dimensão do ensino, né? Seja numa escola, numa faculdade ou não, né? Você vai trabalhar essa parte de formação de uma outra forma, com mentoria, por exemplo, orientando as pessoas, ou em comunidades que você faz parte. Mas se você se sente chamado a contribuir e colaborar para a formação do outro, acompanhando, orientando, né, nos mais diversos sentidos, viva isso. Eu não me arrependo, sinceramente. Não me arrependo de ser pai, né, eu tenho 3 filhos, não me arrependo de ser professor, né, não me arrependo de ser formador da igreja, né, tenho suas dificuldades, tenho os problemas, mas vale a pena. Vale a pena principalmente quando você é fiel àquilo que você é chamado. É assim que nós nos realizamos como pessoa, como ser humano. Senão a gente vai ficar simplesmente andando nessa vida e não sabe de onde veio e para onde vai. Eu vejo dessa maneira. Então, ter essa coragem, né? Seja audacioso e assuma sua própria existência. Assuma sua própria existência, assuma sua missão, né? Que é isso que vai te ajudar a descobrir sentido na vida. É realizando esses valores, né? E se for a vocação pedagógica de ensinar, de orientar, de acompanhar, viva isso com intensidade. Viva isso, né? Com amor, e veja isso como uma missão. Né? E através disso se torna uma pessoa cada vez melhor. E com certeza, quando a gente ajuda os outros a serem melhores, nós também nos tornamos melhores. É isso. Meu caro, obrigado a todos, tá? Acredito que o tempo urge agora e vamos. Um abraço para todo mundo. Um forte abraço. Tudo de bom. Tchau, tchau, Vicente.